Hello everybody, welcome to this lesson which belongs to the series Inglês que te coloca no topo. Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo exclusivo que vai te levar ao topo da cadeia de comando do mundo corporativo. E eu sou Ana Petrosino, eu ajudo profissionais de grandes empresas nacionais e multinacionais a dominar a língua universal dos negócios, o inglês, é claro. E por aqui você não vai aprender somente inglês não, mas todo o conteúdo é voltado para quem deseja subir, ascender na carreira e conquistar cargos mais altos e, claro, salários mais altos, poder, relevância, enfim. É para você fincar a sua bandeira no topo do mundo corporativo, para você ser reconhecido por todas as suas competências técnicas, incluindo a língua inglesa, é claro. E eu vou te dizer que não importa qual é o seu nível de inglês, mesmo que você nunca tenha estudado antes, ou se você está no iniciante, no intermediário, ou até mesmo no avançado, o conteúdo que tem aqui é para você. Principalmente para você que deseja ascender profissionalmente, você está no lugar certo. E um profissional completo, aquele que realmente deseja, almeja o topo, ele precisa dominar as habilidades reais. Eu as chamo de Real Skills. E nessa série de vídeos você vai aprender inglês totalmente voltado a isso e ao mesmo tempo que você se desenvolve outras competências, habilidades chaves como liderança, gestão, produtividade, conversas difíceis, gerenciamento de equipes, pensamento crítico, inovação, criatividade. E hoje o assunto que a gente vai tratar é liderança, que com certeza é uma das habilidades reais mais importantes para quem almeja o topo. E dependendo do seu estilo de gestão, isso tem um impacto enorme na performance da sua equipe e, por consequência, nos resultados gerais, tanto da sua área quanto da empresa. Uma gestão eficiente, ela não envolve somente a visão técnica e estratégica sobre processos e recursos, mas ela também tem que se preocupar com o capital humano, a atração, retenção de talentos, o desenvolvimento dos profissionais que trabalham com você, o gerenciamento de conhecimento e a conquista de altos índices de satisfação e de produtividade. E não tem segredo não, para conduzir esses projetos não tem outro jeito, tem que ter um verdadeiro líder, alguém capaz de incentivar, engajar, motivar, potencializar a qualidade de cada um dos membros da sua equipe, conseguindo assim diversos ganhos para sua área e para sua empresa. E para você ser um líder, é preciso desenvolver uma série de competências, não somente as competências gerenciais, mas as competências administrativas e principalmente competências comportamentais, para você se tornar mais completo e competente. E hoje eu quero destacar duas competências que com elas você já vai sair muito à frente das outras pessoas, dos outros profissionais. E elas são autoconhecimento e reflexão. Eu tenho uma frase que o meu mentor e que eu repito para mim o tempo todo e falo para o meu time também: liderar é educar. E com essa educação vem a reflexão sobre o que deu certo com as abordagens que você está usando para fazer o gerenciamento da sua equipe, de cada um dos membros. Você também gerar autorreflexão sobre os pontos que não deram tão certo, ou talvez abordagens que precisam ser melhoradas. E aí, durante o período de autorreflexão, é importante que você mantenha um registro das coisas que deram certo, das coisas que não deram certo, para que você tome ações cada vez mais assertivas na questão de abordagem de pessoas e abordagem do seu time. Agora, veja só as oportunidades também que você tem sabendo, aprendendo a tratar, a lidar com as pessoas e se adaptando uns aos outros. E como eu falei para você anteriormente, liderar é ocupar. E para você ocupar uma posição de poder cada vez mais alta, você deve ser o exemplo. Veja, as pessoas estão prestando atenção o tempo todo nos seus líderes. Na verdade, elas são o reflexo dos líderes que elas têm. E eu sei que sim, liderar pessoas é sim um grande desafio, mas é possível quando você tem esses atributos e faz aí tudo o que eu mencionei antes. E no mundo existem vários líderes que se tornaram verdadeiros ícones, não só no universo corporativo, como também fora deles. E serve de inspiração para muitos outros profissionais. Cada um tem características pessoais diferentes, o que prova que, na verdade, existem muitos estilos de liderança possíveis e igualmente eficientes. O que une todas essas figuras são a ascendência intelectual, a criatividade, a ascendência moral, a colaboração. E isso tudo faz com que eles se sobressaiam em relação às outras características. Vou mencionar uns nomes aqui para vocês, como Barack Obama, a Angela Merkel, o Nelson Mandela, o Steve Jobs, Bill Gates, o Walt Disney.
Nomes muito famosos, aplaudidos e venerados no mundo todo. Mas a gente também pode falar sobre o Papa Francisco, que é hoje responsável, a maior autoridade da Igreja Católica, que vem desempenhando um papel muito importante também na resolução de conflitos globais. E no Brasil, o Jorge Paulo Lemann, que é sócio fundador da 3G Capital, é lembrado também pelo seu empreendedorismo, pela sua competência gerencial e por características pessoais como determinação, disciplina e humildade. E quando a gente pensa sobre liderança e esportes, a gente logo pensa no Bernardinho, que foi técnico da seleção masculina de vôlei, citado por demonstrar, primeiro, a paixão pelo esporte, além, é claro, da sua determinação, disciplina, humildade e ética, que trouxeram resultados incríveis para a seleção brasileira de vôlei. Agora sim, o que não vai funcionar é você não querer se desenvolver, é você não ter flexibilidade para lidar com os diversos estilos e tipos de pessoas e achar que só a decoreba, enfim, frases feitas, elas vão te ajudar. O que eu tô te entregando aqui vai muito mais do que inglês. Tô te mostrando tudo isso, mas a gente vai entrar também em inglês para que você possa unir tanto a competência técnica como a língua, como a competência comportamental, que é o estilo de liderança. E como eu falei para você que liderar é educar, é importante que o seu colaborador, ele te veja como um profissional que ele pode contar, e é por isso que eu separei algumas formas que você pode usar para expressar e passar essa mensagem, especialmente quando você tiver que dar um feedback ou quando você precisar colocar alguns pontos de esclarecimento ao longo da jornada. Uma das formas para abordar transparência, especialmente quando você tiver que ter uma conversa mais difícil com o seu colaborador, é dizendo a seguinte frase: I want to be completely transparent with you. Isso quer dizer o seguinte, What I'm about to say is really important and I value you enough to drop all pretense. Quando você diz isso, você na verdade está tentando resolver um problema e mostrando, colocando foco no significado que você quer dar para esse momento que você tá tendo com essa pessoa. Só que tem algumas vezes que os líderes eles acabam dizendo coisas assim, I'm going to be totally honest with you. E usar a palavra honest, na verdade, ela pode ser até te colocar em uma situação um pouco complicada. Por quê? Quando você diz isso, isso pode levar o seu colaborador ou a pessoa que trabalha junto com você a ter a impressão de que nem sempre você é honesto com ela. Por isso, usar a palavra transparent, ela vai dar mais impacto, porque não existe nenhuma relação de trabalho especificamente, se não houver transparência. E como eu falei antes para você, transparency draws people together. You cannot build a trusted working relationship with someone without some level of transparency and opening up about life's shared experiences. E quando você é completely transparent, você está ajudando a pessoa com quem você está falando a se sentir, a medir, na verdade, o nível de importância aquilo que você está dizendo. Uma outra forma de você colocar a sua liderança em prática é dizendo I wonder if. E dizer I wonder if tem o significado de que você está curioso sobre algo e que você também quer pensar a respeito, especificamente quando alguém vai fazer uma proposta ou está colocando um argumento na mesa que talvez leve a uma resposta negativa. Usar I wonder if te tira da posição do eu sei tudo, certo? E admitir isso, admitir que talvez você não tenha todas as respostas, vai fazer com que o seu liderado, ele perceba que há uma certa vulnerabilidade e tá tudo bem por isso, porque você não é obrigado a ter todas as respostas para tudo. Só que ainda tem uma coisa muito legal sobre o I wonder if. Mesmo você não tendo todas as respostas, a questão de I wonder, que em português significa e se, ou talvez, ou deixe, eu estou imaginando se, né? Aquilo, quando você fala isso, você está colocando ali uma ideia na cabeça da pessoa de que talvez você não tenha toda a resposta, mas você tem uma ideia, né? Uma noção do que está acontecendo. E isso faz com que a pessoa ela fique curiosa em te escutar. E tem algo muito especial sobre isso. If you're wondering about something, you might get people to wonder too.
Então, se você está pensando, imaginando sobre alguma coisa, se alguma coisa vai acontecer ou não, você automaticamente faz com que o outro pense a respeito. E como é que você vai usar isso na prática? Bem, então imagina que você vai entrar numa reunião e você vai começar, você quer oferecer uma sugestão, mas você também não quer se colocar como, cara, eu sei tudo o que está acontecendo aqui. Então você vai começar falando assim, ó, I wonder if you could move Jason to a project manager role. Por exemplo, você está tendo atrito com Jason e de repente você quer sugerir que o outro líder coloque ele numa outra posição. Você também pode dizer, por exemplo, I wonder if our focus on design might be overshadowing the functionality of the device. E aqui, ó, você está conversando com, de repente, o gestor de projetos de novos produtos, e daí a pessoa está com um foco muito grande no design e está esquecendo a funcionalidade. Essa frase é uma sugestão para que o outro pense também sobre funcionalidade. E uma outra frase que você pode implementar é, por exemplo, I wonder if we need to look at conversion optimization before we raise our prices. E aqui você está fazendo uma sugestão de que antes de aumentar o preço, é legal você e seu time focarem na otimização de conversão. Embora essas frases pareçam realmente simples, elas são maneiras mais sutis, mais eficientes de você passar o seu ponto de vista e fazer com que as suas ideias elas avancem de uma maneira um pouco mais tranquila dentro da sua equipe, mostrando liderança, mas também você gerenciando a possibilidade de não saber todas as informações e, claro, ouvir o outro. Agora eu quero que você imagine que de repente você está tendo uma conversa um pouco mais difícil com o seu colaborador e daí ele ainda não entendeu, né, tudo aquilo que você quer dizer. E uma das formas que você pode address that situation, ou seja, abordar essa situação, é você contando uma história pessoal. Então, como que você inclui isso numa conversa? Você pode falar isso aqui, ó. Can I share a personal example? Quando você faz isso, você vai compartilhar informação que também está relacionada ao seu tempo. E ao fazer isso, você está pedindo para compartilhar uma informação, mas sendo respeitoso com a pessoa com quem você está falando, pedindo para que a permissão dela para você contar a sua história antes. E aí você está passando uma mensagem. A mensagem que você está passando é, bem, o que eu vou compartilhar aqui com você é profundo e tem significado para mim. Por favor, escuta a minha história. E você vai usar isso, especialmente quando você precisa colocar argumento, ou você quer, de repente, ensinar a pessoa sobre a sua história de vida, sobre as suas lições de vida. Também outra técnica para você expressar a sua liderança e, ao mesmo tempo, ajudar o outro, o seu colaborador, por exemplo, a entender o seu ponto de vista. E por que eu estou te dizendo isso? Porque personal examples are far more compelling than generic platitudes. Ou seja, é muito mais convincente você usar um exemplo pessoal, algo que aconteceu com você. E ao fazer isso, você conecta a pessoa na sua conversa. E automaticamente isso faz com que as pessoas elas se mexam, fiquem comovidas. E assim, ó, a contação de histórias, o storytelling, é uma dos artifícios mais importantes de toda a história humana. Nós nascemos escutando histórias. E usar o storytelling dentro do ambiente corporativo pode sim ajudar você a desenvolver ainda mais a sua liderança. Uma outra forma de abordar a liderança e fazer com que o seu colaborador ele veja o seu ponto de vista também é você turning the question around, ou seja, você, ao invés de você responder a pergunta direto, você turn it around, ou seja, você passa a pergunta para o outro para que ele mesmo possa responder. E quando você faz isso, você está dizendo o seguinte para a pessoa, ó, you brought up a great issue. Bem, você levantou uma ótima questão. I genuinely respect and I want to hear your opinion on it. Ou seja, eu genuinamente respeito o que você quer dizer, o que você tem para falar, mas eu quero escutar a sua opinião. Please tell me your thoughts, I will listen. Por favor, me conte o que você pensa, eu vou te escutar. E fazendo isso, você está se colocando no lugar da pessoa, você está se abrindo para a possibilidade de escuta genuína e de escuta atenta, e a pessoa, claro, ela vai se abrir para você. E olha só, tudo isso que eu estou te passando aqui são maneiras diferentes de você abordar a sua liderança,
de você mostrar a sua liderança, mas principalmente de você se mostrar aberto a escutar o que o seu time, o que os colaboradores que estão ali perto de você, eles têm a dizer. E se você quer saber mais sobre esse assunto, se cadastra na minha lista de espera para ficar sabendo em primeira mão do próximo evento online, exclusivo, gratuito, onde eu mostro tudo o que é necessário para ascender na carreira, para que você se torne um profissional altamente valorizado e em destaque.